O 100% Agro traz agora mais uma entrevista muito importante no sentido de comunicar para o público em geral a realidade do agronegócio. E eu converso aqui com o engenheiro agrônomo Sidney Pérez de Souza. O Sidney é do grupo Okuyama e está presente aqui no 4º Encontro Técnico Nacional do Alho e da Cebola, que acontece no Campus Glória, da Universidade Federal de Uberlândia. Sidney, seja bem-vindo, um prazer conversar com você. Muito obrigado, Rodolfo. É um prazer para a gente também estar presente aqui mais uma vez nesse evento, que faz parte da nossa cadeia produtiva aí, né, de fomentação, né, do país aí como um todo. Sidney, ontem a gente percebeu nesse evento aqui na UFO uma realidade que para nós era muito clara, mas para a maioria, principalmente para o público que está fora do agronegócio, ela não está muito clara. O agro entrou no foco de todos, né? Está no foco da fiscalização trabalhista, está no foco da Receita Federal. E em todos os focos o agro chama atenção pela pujança que ela alcançou, né? Como é que você percebe no dia a dia essa realidade? Você que está dentro do agro, vivencia isso? Você sente essa atenção toda que o agro está despertando? Não, então, Rodolfo, com certeza hoje, né, a gente que está envolvido, né, no setor como um todo, o setor agropecuário, a gente vê que, né, essa questão, né, que envolve hoje principalmente mão de obra, né, assim, que hoje é o forte ainda da parte, principalmente de hortaliças, que é o nosso segmento, ele envolve muita mão de obra, né? Então, assim, a gente vê que hoje o agricultor como um todo está tendo que se preocupar muito com essa questão, né, de condição de trabalho para o trabalhador, para o colaborador, né, uma condição de trabalho melhor. Então, assim, a gente viu ontem pelos debates que aconteceram aqui no evento ontem, né, assim, o foco está muito em cima dessa questão de condição de trabalho, de facilitação né, desse ambiente de trabalho pro pessoal, né, tá inserido de uma forma mais humana, né, no meio agrícola. Então, principalmente, né, nessa do setor de hortaliças, que a demanda é muito alta. Então, a gente vê que existe uma mobilização grande, né, nessa linha para conseguir melhorar essas condições de trabalho do pessoal e, ao mesmo tempo, a gente conseguir trabalhar melhor, né, porque a gente depende muito desse pessoal. Então, a gente vê que o setor está muito focado, né, por demandas que existem do outro lado e o produtor está tendo que se adequar muito a essa nova realidade, uma realidade que é mais... seria mais ajustada para o momento em que a gente vive. Então a gente vê que a gente vai ter que, né, do lado, né, do produtor, a gente vai ter que se movimentar e se unir para realmente melhorar esse ambiente para o pessoal estar trabalhando. E essa temática da fiscalização trabalhista, ela foi trazida aqui para o evento ontem pelo procurador do Ministério Público do Trabalho, Dr. Paulo Veloso. Sim, eu achei muito interessante porque no encontro técnico-científico, a ANAPA e a ANARCE resolveram convidar um procurador do Ministério Público do Trabalho. Então muita gente estranhou aquele fato, mas ele trouxe essa informação assim de uma maneira muito clara e foi muito relevante e produtivo. Não, sim, eu estava até discutindo isso com o pessoal que está aqui, né? Tem uma turma muito boa aqui. E assim, ter trazido ele e trazer a visão, né? O outro lado, porque assim, a gente às vezes pensa que isso seriam lados opostos, mas na verdade a questão é igual o presidente da ANAPA também, o Rafael, comentou, a gente tem que se unir, né, com o Ministério Público, com a questão, né, do Ministério do Trabalho como um todo, e a gente unir forças para que, né, esse lado evolua mesmo. Ele comentou, a gente precisa evoluir mesmo o lado do agricultor, mas também o pessoal, né, a gente quis trazer para ele também a nossa realidade, porque assim, às vezes a informação que chega por alguns meios de comunicação, essa informação chega um pouco distorcida do meio em que a gente trabalha. Então a gente precisa juntar isso, né, e clarear melhor isso, né, e os dois lados, né, se unindo forças, eu acho que isso vai acontecer de uma forma mais tranquila. E isso que o Sidney relatou aqui é muito importante, esse comentário dele tem tudo a ver com a realidade, porque o que nós temos hoje, 99%
da mídia que não é especializada em agronegócio faz, às vezes, uma abordagem superficial de temas que merecem ser tratados com profundidade, não é? E quando a abordagem é superficial, a mensagem chega truncada para o grande público. Passa uma imagem do agronegócio que não é muito real. Com certeza, né? Assim, o produtor não é o vilão da história. Na verdade, a gente, né, o produtor como um todo, ele é o herói, né? Mas ele precisa realmente, a gente precisa entender que tem muita coisa para melhorar, mas assim, é o produtor que alimenta, né? Que alimenta o mundo. E a gente falando de hortaliças mesmo, ontem o pessoal do marketing, né, o Tejon trouxe assim um lado que eu acho que a gente precisa melhorar essa comunicação do agro e da hortaliça principalmente, né? Que é um alimento muito saudável que a gente produz aqui. A gente precisa ter ter essa comunicação melhor com o nosso público, com o nosso consumidor, porque assim, hoje a hortaliça no Brasil é um alimento mais saudável hoje, né? Que a gente sabe disso, a gente tem resultado de análise, a gente hoje, né, tem rastreabilidade, tem muita coisa hoje que já é feita e isso não é mostrado às vezes. Então a gente precisa melhorar realmente essa comunicação, porque o produtor, na verdade, ele é um herói da história, né? Ele não é o vilão da história, e alguns meios de comunicação acabam colocando isso de uma forma errônea ou distorcida, né? Eu acho que a gente precisa melhorar isso. O presidente da ANAPA, o Rafael Corsino, ele foi claro, o produtor quer fazer a coisa certa. Às vezes falta informação, às vezes falta orientação, e agora a ANAPA e a ANACE fazem essa conexão entre o Ministério Público, os pesquisadores e o produtor rural, porque no fim das contas se trata de pessoas, né? Sim, um produtor cuidando de pessoas, entregando um produto que vai fazer muito bem para todas as pessoas. Com certeza, e ao mesmo tempo gerando milhares, né, ou até milhões de empregos a nível Brasil aí, né? Tem muitas famílias que sobrevivem, que vivem do emprego que é gerado pelo agro como um todo, pela hortaliça, que é assim o que a gente está discutindo. Isso gera muito, né? Isso gera muito emprego. Então assim, não é só o lado, né, o lado de trabalho escravo, né, essas caracterizações de trabalho escravo que está acontecendo. O outro lado é muito importante também, eu tô falando, trazendo um membro do Ministério Público, trazendo gente, né, que talvez tenha essa visão do outro lado. A gente precisa inserir essa visão do agro como um todo, né, que ele tem essa pegada, né, muito importante na sociedade brasileira, né, como um todo. Sidney, a conversa é muito interessante. Eu acho que a gente ficaria aqui o dia inteiro batendo papo, né? Mas para finalizar, você diria que os problemas apresentados aqui ontem e as soluções apresentadas, isso aí conversa realmente? De fato, o caminho é esse? Então, Rodolfo, eu creio que sim, viu? Assim, a gente vê que ligando os pontos aqui, né? A gente viu que envolvendo todas as pontas da cadeia, né? Talvez até um supermercado, teve gente ontem do Ibrahort, da questão de supermercado Abras, né? Se não me engano. Então, assim, a gente tem que envolver todo mundo na cadeia, porque, como eu já estou dizendo, a gente produz hoje uma mercadoria de excelente qualidade, mas isso não chega às vezes, né? Porque, no mercado, hoje o HF como um todo, você produz um HF na fazenda, mas ele tem os entrepostos e ele chega no consumidor final de uma forma diferente. Ele não vai na embalagem que a gente produz, né, com a qualidade que a gente... Então, assim, essa questão do entreposto que existe no meio, ele acaba se perdendo um pouco. Então, a gente precisa unir né, todas essas pontas para que a gente realmente, né, tenha a visibilidade que precisa ser vista para o nosso setor como um todo. Muito bom. Pessoal, esse é o Sidney Pérez de Souza, ele é engenheiro agrônomo do Grupo Okoyama e está aqui no Campus Glória da UFA, Universidade Federal de Uberlândia, nesse encontro tão importante promovido pela ANAPA, ANACE e com o apoio da AMIPA e da própria Universidade Federal. Obrigado, viu? Muito obrigado, eu que agradeço E a nossa cobertura continua. Muito obrigado por acompanhar e até o nosso próximo boletim, aqui direto da UFO, a Universidade Federal de Uberlândia.